Olá, queridos, Deus abençoe vocês. Estamos nós aqui de volta, começando mais um podcast Homens de Valor. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante com uma turma de pastores aqui, para lá de especial. Espera só um pouquinho aí, compartilha esse programa. Vamos à vinheta aí, diretor. Então, meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Eu acho que muita gente até confunde, de certa forma, esse assunto que é ser uma pessoa abençoada. Afinal de contas, o que é isso? O que é ser uma pessoa abençoada? E hoje nós estamos com dois pastores para lá de queridos nossos, que são os pastores Xavier e pastor Saulo. E aí, turma, tudo bem? Tudo bem, pastor Xavier? Tudo bem, pastor? É um prazer estar aqui com essa galera aí boa, esses pastores de peso. De peso. Peso pena. Começou. Espero contribuir um pouquinho, né? Não é nada pessoal, não. Não. Espero que não. Nada pessoal, meu amigo. É peso mesmo espiritual. E aí, pastor Saulo? Opa, um prazer. Pastor Saulo é peso leve. É peso pena. Mas é uma honra poder estar aqui com vocês, pastores amigos, queridos. Amém. E para tratarmos de um assunto tão importante, né? É. Tão relevante. Espero que a gente possa realmente caminhar aí de uma forma que todos que nos ouvirem sejam abençoados também. Amém. Pastor Manu também, sempre. É isso aí, cara. Acho que hoje a gente está com a mesa aqui, né? Poderosa. A mesa hoje aqui uma mesa abençoada. Abençoada. Tenho certeza que sente hoje... assim um clima no estúdio, né? Uma fumaça assim. Olha, parece até que tá aqui, Santo dos Santos, negócio, meu Deus. Mas tenho certeza que vai ser bênção demais. Amém. E só lembrando a galera que está assistindo a gente aí, não esqueça não de você compartilhar esse link. Já compartilhe agora no início, para que a galera possa olhar lá e começar a acompanhar esse podcast, que vai ser uma bênção, beleza? Além de encaminhar esse link, curte também, tá bom? Se você não faz parte, se você ainda não acompanha, entra lá, passa a acompanhar esse programa, que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E clica lá no sininho para a gente poder estar compartilhando com você sempre que um programa vier ao ar, beleza? Um beijo para vocês e vamos lá, vai ser bênção. Show de bola. Então, pessoal, o assunto nosso hoje é esse. A gente escolheu esse assunto muito em função da importância dele, como você já falou, mas eu acho que também pelo fato de que muita gente confunde, né? Essa questão de ser uma pessoa abençoada. Então, antes da gente trabalhar um pouquinho sobre o que vem a ser uma pessoa abençoada, eu queria perguntar a vocês a respeito de alguns mitos, alguns equívocos, alguns conceitos que as pessoas têm acerca disso. Por exemplo, tem gente que acha que ser abençoado Dá aí algumas dicas para a gente, Xavier. Começar por você. Sim, por exemplo, tem algumas pessoas que pensam que os abençoados são aqueles que estão protegidos, tem uma blindagem, e eles estão protegidos de problemas. Nenhum problema acontece com esse indivíduo, com essa pessoa que é abençoada. Então ela é meio que um extraterrestre, está fora do vive em alguma realidade que a gente não consegue, afinal, entender. Quer dizer, se acontece algum probleminha, pronto. A ideia daquele que está de fora é que aquele indivíduo não é abençoado. Não pode ficar doente. Enfim, não pode perder emprego. Não pode passar crise na família. Não pode perder um ente querido. Você sabe que esses dias, até o Manuel compartilhou, nós compartilhamos juntos isso, acerca de alguém que está afastado da igreja por enquanto, porque eu creio que vai voltar. Amém, também creio. E quando alguém perguntou por o motivo, porque Deus não supriu essa área da minha vida, não supriu aquela outra área da minha vida.
Afinal de contas, então, por que eu estou na igreja? É. Né? E aí ela argumenta a pessoa ter visto essas áreas serem supridas na vida de outras pessoas, enquanto que na dela ela ainda não, ela passava por situações e problemas dos quais ela não aceitava passar. Então é mais ou menos isso que Ela você não acabou entendeu o que é ser abençoada por Deus, né? Pois é. É Fala aí, pastor impressionante. Saulo. Não, até porque também aconteceu comigo. Eu fui visitar um rapaz que estava já há algum tempo sem ir à igreja. E eu fui visitá-lo, né? Preocupado com ele. Eu cheguei lá e justamente ouvi isso dele. Que ele não estava indo à igreja porque ele estava pedindo um emprego a Deus. E já tinha, acho que 6 meses que ele não tinha conseguido um emprego. Então, ele entendeu que não estava sendo abençoado por Deus, que não havia razão para continuar na igreja. Então as pessoas confundem muito, né, essa questão de ser abençoado, Essas benesses. com as benesses, achando que ele realmente está blindado de circunstâncias adversas, né? E eu fiquei até pensando, né, imagina você se um cristão ele não ficasse desempregado, não ficasse doente, não perdesse um ente querido, se ele não tivesse nenhum problema na sua vida, se fosse isso verdade, eu acho que eu teria uma fila enorme lá na porta da nossa igreja, sabe, agora? Porque todos iriam correr para os templos, porque se não acontece nada de ruim na minha vida, é lá que eu vou ficar e eu vou correr para a igreja. Então a gente tem que ter essa compreensão, esse entendimento, e a própria Bíblia diz que o sol é para todos. O sol é para o justo e para o injusto. O sol queima a cabeça tanto do ímpio como do justo. Então, sobre todos vão acontecer circunstâncias, adversidades. A diferença é como eu vou passar por essas adversidades. A diferença é como eu passarei por esses problemas. Se com Deus ou sem Deus. Porque é isso que faz a diferença. É verdade. O que o problema está gerando em você? E eu me lembrei aqui, se a gente for olhar a vida dos apóstolos, os discípulos, né? Sim. Se a gente for olhar a história e verificar que tantas pessoas fiéis a Deus padeceram, e detalhe, padeceram justamente por causa da fé que processavam. As lutas e os problemas que justamente essas pessoas enfrentaram eram cristãos. não foi por outra razão, senão pela escolha que fizeram de servir a Deus. Verdade. Então, se a gente olha para esse lado, a gente então diria que não foram abençoados. Gente que deu a própria vida, que se entregou pela fé, pela mensagem que pregaram. Então, assim, são mitos graves que algumas pessoas alimentam em relação a isso. Não fala, pastor? Isso que você está falando é uma verdade que agora a gente vai ver que é bíblica, está escrito. Hebreus 11, versículo 35 diz o seguinte, ó, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Homens dos quais o mundo não era digno. Olha. E aí? Rapaz, então quando você olha para isso, né, para a história, quando você olha para a Bíblia, e quando você olha para o testemunho da vida, para a realidade da vida, para a dinâmica da vida, porque eu acho que a vida também depõe nesse sentido, né? Então, são mitos que, infelizmente, eu lamento pelo fato de muitos cristãos, ou pelo menos se dizem, pensarem dessa maneira. Não tem essa maturidade. Será que né? nunca leram esse texto da Bíblia, né? É. Será que nunca atinaram para isso? Será que nunca se lembraram das palavras de Jesus, que foi ele mesmo que disse, no mundo vocês vão ter aflições. Não é? Jesus foi
muito claro a respeito disso. Então, a gente chega à conclusão que ser abençoado não tem nada a ver com a ausência de problemas, como também não tem necessariamente a ver com algumas prosperidades Verdade. que algumas pessoas Verdade. alcançam. Alguns sucessos por aí que são atingidos ou alcançados e que as pessoas ligam isso. A condição social, a condição financeira, a condição cultural. Tu sabe que nós fazíamos um trabalho em comunidades carentes. Nós fizemos isso por muito tempo. E ficávamos 2 anos numa determinada comunidade, em Caxias, principalmente, Nova Jerusalém. Depois nós ficamos no Maruim, mais 3 anos. Depois de 4 Rodas, mais 2 anos e meio. Enfim, nós ficamos em algumas comunidades fazendo esse tipo de trabalho evangelístico e também social. Porque não adianta você falar que Jesus é o pão da vida e você deixar a pessoa com fome. Não levar o pão. Não levar o pão. Então, a gente aliava uma coisa à outra. E a gente percebia essa questão da bênção de Deus sobre não somente aquele que tem uma condição financeira top, né? Alta. A gente chegava em algumas casas e a casa, chão humilde, batido, sabe? Muito humilde, as crianças lá com o narizinho sujo, descalço, roupinha rasgada. E aí a gente chegava e começava a pregar o evangelho. E a gente estava todo domingo naquela comunidade. Porque a gente entendia que não era só importante a pessoa aceitar Jesus, mas era importante também discipulá-las, para que elas entendessem melhor o que ela fez. Ela entregou a vida para Jesus e a partir de então, né, a gente discipular, ensinar a Bíblia para eles. E quando as pessoas aceitavam a Jesus, a gente percebia a mudança no comportamento e nas atitudes daquela família. E a gente podia ver claramente a bênção de Deus chegando naquele lugar. Porque quando a gente voltava, as crianças já não estavam mais sujas, ela já não estava mais rasgada, Já viu uma diferença. já não estava mais descalça, a casa já estava mais arrumadinha. Então continuava humilde? Sim. Sim. Continuava pobre? Sim. Mas a gente percebia que a bênção de Deus chegou naquele lugar. Já houve uma mudança, uma transformação no ambiente. Então a bênção de Deus, ela traz outras coisas também, além de só a questão financeira. Às vezes não financeiramente propriamente dito, mas traz paz, harmonia, organização, Mudança, limpeza, de comportamento. Mudança também. de comportamento. Então a gente podia ver que as pessoas continuavam com a mesma condição financeira, mas que houve uma mudança de comportamento, de atitudes, né? E de entendimento da vida. Então, a bênção de Deus não está só ligada à questão social, financeira ou até mesmo cultural. Agora, isso também tem muito a ver com como você falou aí, Saulo, com o tipo de mensagem que nós pregamos, os pastores pregam. Você levou o Que evangelho. as pessoas querem ouvir. Exatamente. Então, isso Verdade. tem a ver. Verdade. Porque, como você falou, pastor Rômulo, será que as pessoas não leram isso na Bíblia? Elas leram, mas às vezes elas são lideradas por determinados pastores que desviam esse foco. Porque quando a gente lê o apóstolo Paulo, caramba, o que esse homem sofreu, a vida que ele levou, Verdade. não há como você... Apedrejado, preso, caluniado, né? Não é? Verdade. Então, tem a ver muito com o modelo de mensagem que você leva. Você leva a salvação. É o que Saulo levou lá para a comunidade. Junto com a salvação, Deus é um Deus também abençoador. Ele abençoa em todas as A áreas. vida da pessoa começa a se organizar. Se organizar. Legal. E às vezes ele está naquela vida miserável porque ele gasta muito, porque ele desperdiça os recursos financeiros. E aí, a partir do momento que o evangelho entra,
né? Ele se planeja, ele se organiza, ele começa a crescer. Aí a gente Né? vê Economicamente. a mão de Deus ali, a bênção de Deus, no meio de uma situação, como o pastor Saulo acabou de falar, uma situação simples, estava ali, uma vida simples, às vezes estava até passando um aperto daqui e dali, mas Deus supria toda a necessidade. Nos dias de hoje, a questão de prosperidade, ou melhor, de ser abençoado, está atrelado muito à questão financeira, à questão da saúde, ter uma saúde muito boa. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu acho que até nos dias de hoje também, mas eu lembro que quando eu era mais novo, tinha uma musiquinha de final de ano que o pessoal pegava e sempre cantava, que era aquela assim, ó. Adeus ano velho, adeus feliz ano ano velho, novo, feliz ano novo, que tudo se realize com o ano que vai nascer. chegar. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então, ser abençoado é ter muito dinheiro no bolso. Ser abençoado é ter saúde para dar e vender. Mas aí a gente vê nossos irmãos, alguns que estão internados, a saúde não está lá, essas coisas. A gente vê alguns irmãos que estão ali trabalhando e pagando a conta em dia, mas tu vê que não sobra, né, um dinheiro para fazer uma viagem, um negócio ali. Quer dizer que a pessoa ela não é abençoada? Não é abençoada. Não? Então, assim, Você falando de enfermidade, rapaz, é impressionante quando a bênção de Deus está sobre uma pessoa, né, sobre a vida de uma pessoa. Mesmo ela numa situação de enfermidade, né, eu fui visitar uma menina, um casal morava em frente à minha casa. Eu fiquei sabendo que eles estavam com problemas de relacionamento, estavam quase separando. E aí eu perguntei a eles se eu podia ir lá conversar com eles, orar com eles, né, fazer um culto. E eles aceitaram. Aí nós fomos lá e a gente foi, eu e minha esposa, pregamos o evangelho e oramos com eles, e eles aceitaram a Jesus naquele momento. Levamos eles para Maranata de Caxias, e eles começaram a congregar na Maranata lá de Caxias. E aí, depois de uns 6 meses aproximadamente, ela descobriu que estava com um câncer no intestino. E aí, rapaz, ela teve que colocar uma bolsinha de colostomia, aquela bolsinha, né? E, meu irmão, eu fui visitá-la. E no caminho eu comecei a pensar, né? Falei, meu Deus, mas o que eu vou falar para essa menina? Eu falei para ela que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. E eles entregaram a vida para Jesus. E o casamento deles foram restaurados. As coisas vão melhorar. E agora estão lá, começou a congregar, estão lá na igreja. O que eu vou falar para essa menina? Meu Deus, eu cheguei, quero confessar que meu coração estava muito apertado, e aí eu bati palma, toquei a campainha, e ela veio me atender. Quando eu a vi, né, aí ela, oi pastor, como é bom te ver, e aí então eu entrei, chegou lá dentro da casa, já ia falar o nome do rapaz, mas apesar que não tem problema de falar, porque já deram testemunho já a respeito disso, mas o Marcelo e a Flávia. Eles já testemunharam, eu posso falar aqui sem problema nenhum. E aí, então, ela chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não sabe como Deus tem me abençoado. Deus é bom demais. O senhor sabe. Ela começou a pregar para você. O senhor sabe que eu, com esse problema que eu estou, né? Estou com esse câncer, mas olha, Deus é bom. Através dessa minha enfermidade, Deus está trazendo a minha família toda para Jesus. Olha aí, sabe, que a minha bênção. mãe aceitou a Jesus. A nossa família não se falava, todos agora estão se falando. Está havendo harmonia na nossa casa, no nosso lar. Deus está me abençoando. Eu vou abrir um salão de beleza e vou trabalhar. E eu comecei a ouvir aquilo tudo. Aí vem, agora a gente vai dar uma guinada, baseado no que você acabou de dizer. Aí vem o que é ser uma pessoa abençoada. Exatamente. E a gente pensou aqui no seguinte, é essa profunda consciência da presença de Deus, Meu Deus, na vida dela. que Verdade. maturidade. Gente, isso é ser uma pessoa abençoada. Não é? É verdade. É isso. E ela abriu o salão de beleza, trabalha até hoje, tem salão, foi do Projeto Família de Caxias por muitos anos, agora está morando em Irajá.
envolvido na obra, com aquela bolsinha do lado, até hoje. É mesmo? Até hoje, trabalhando Já na tem quanto obra. tempo? Meu irmão, isso já tem mais de 20 anos. Rapaz, Mais de 20 anos. E ela ainda usa até Ela ainda usa até hoje. Tem salão de beleza. Você Mas conheceu além eles disso, lá em Irajá, Marcelo e a Flávia. Além disso, percebam o tempo. Como Deus prolongou a vida deles, Sim. né? Por sua misericórdia, a gente tem que entender a relação bênção de Deus, pessoas abençoadas, a soberania de Deus em tudo. Em tudo. Uns são curados e são abençoados porque foram curados, outros não são curados e são abençoados. Que são promovidos. Porque são promovidos. Sim. Verdade. Então é o que você falou, essa profunda presença de Deus na minha vida. É isso que vai me fazer, isso que vai trazer a diferença para mim. É essa certeza, essa né? certeza, a certeza que a pessoa tem. É. A despeito das circunstâncias, a despeito do que ela está passando, do que os outros dizem. De tudo. Quando Ela a Bíblia diz, tem né? a certeza, eu não estou sozinho. Sozinho, exatamente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é algumas coisas. É verdade. Tudo coopera. Eu costumo dizer que para o crente, até quando é errado, dá certo. E as bênçãos, elas seguirão os que creem. Né? E assim, eu sou abençoado, não é pelo fato de eu não estar passando uma questão de saúde, minha saúde não está bem, de repente um momento, desemprego. Não sou abençoado porque eu estou desempregado. Não. Todas as coisas cooperam. Né? As bênçãos seguem os que creem. Então, se eu sigo ao Senhor, se eu sirvo a Deus, sou fiel ao Senhor, independente do tempo que eu estou vivendo, eu estou sendo abençoado, Deus está cuidando de mim. Porque se a gente for parar para analisar, a maior bênção que tem na vida de um homem, de uma mulher, é a salvação em Cristo Jesus. Então, se eu tenho a salvação, eu estou certo de que eu sou abençoado. Eu vou passar por esse mundo, porque o próprio Senhor Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante aquele texto de Paulo, né? Que ele fala sobre o dia mau. E quando esse dia chegar, para que permaneçamos firmes e inabaláveis. Então, essa consciência da presença de Deus, ela precisa sobreviver, ser mantida e preservada quando o dia mau chega. Quando a notícia de um câncer chega, quando a partida de alguém querido acontece, quando o casamento naufraga, quando as coisas... Né, é aquela máxima de Abacuque, aquela declaração do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que o gado tenha sido arrebatado, que não haja mantimento na despensa, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É verdade. Então, assim, eu acredito, pastores, que quando o dia mau, a dificuldade chega, as pessoas se fragilizam muito, né? É aí que a gente vê o calibre da conversão, do comprometimento, da fidelidade de alguém. Quando chega o dia mau. Né? Quando as portas se fecham, quando as surpresas da vida, as decepções vêm e a pessoa, muito pelo contrário, é o que você falou, parece que ela recebe um fortalecimento na sua fé. E essa certeza, essa consciência da presença de Deus aflora, né? Aflora, exatamente. Aflora na alma da pessoa. Porque Romanos, ele diz isso, né, pastor? Desculpa. Que a justificação, quando nós somos justificados, quando nós somos perdoados, quando nós temos encontro com Jesus, ela produz algumas coisas na nossa vida. E ela produz, por exemplo, perseverança, Romanos 5, né? A justificação produz perseverança, que é você saber lidar com a situação
e perseverar, se manter firme em meio à adversidade, e isso te produz experiência, você se torna alguém mais forte para enfrentar as outras situações lá na frente, e isso te produz também esperança. Então, é um processo, uma sequência, né? Então você é justificado, você tem um encontro com Jesus, e isso produz em você perseverança diante das adversidades, produz uma maturidade, uma experiência maior, e você tem uma esperança que o seu Deus, ele é fiel, e como ele te abençoou nessa situação, como ele te deu vitória nesse tempo de adversidade, ele continua contigo e ele é o mesmo para fazer de novo o que ele fez ontem. Então, isso te traz casca, te traz maturidade, te traz força. Essa certeza, né, de, como você falou, Rômulo, é viver com essa profunda consciência da presença de Deus. Então, lá, quando passarem pelas águas, o Senhor está presente, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei, tu estás comigo. Então, você é alimentado por essa palavra, ela te alimenta, e aí ela vai gerar isso, né? Vai gerar isso no seu interior, vai fazer você se agigantar por dentro. Eu me lembro, Xavier, a minha sogra, mãe da Osaí, que também se chamava Osaí, a dona Osaí. Ela morreu de câncer aos 49 anos. E daquela maneira em que a doença foi matando ao longo de algum tempo. Ali, foi matando lentamente, né? Por fim, ela estava no Mário Cruyff, internada. Era pele e osso. Era uma caveirinha, literalmente, só com a pele em cima. Quase irreconhecível. E a gente chegava lá para visitar a dona Osaí. Rapaz, você saía de lá assim... Você saía de lá impactado com a postura dela. Porque você se aproximava assim do leito para falar alguma coisa e ela dava um sorrisinho, aquele sorrisinho, né? Bem... Pensa numa pessoa debilitada. Era a dona Osaí. E ela falava assim, baixinho, quase que sussurrando. Deus é bom. Como Deus é bom. Meu Deus. E dava aquele sorrisinho. E quando não, puxava uma canção, segura na mão de Deus. Jesus. E a gente não conseguia nem falar nada. Ela que falava. Com os fragmentos de forças que ela ainda possuía. Já não era nenhuma, mas ela falava assim. Isso. E assim ela partiu para o Senhor. Dessa maneira. Testemunhando de forma bem visível a graça de Deus. Ela foi uma imitadora de Paulo e Silas lá na cadeia, né? Que cantavam louvores no meio. Cantando louvores. E ela... já com os 2 pés na morte. Né? Então, essa profunda consciência da presença de Deus. Não se compra essa bênção, meus irmãos. Isso é lindo. Não se compra. Você não se compra. Ou é algo que vem de Deus para você, não é nem de você mesmo, mas é algo de Deus que é pessoal e intransferível. É da pessoa. É o sobrenatural mesmo de Deus. Sobrenatural de Deus. Essa é a diferença. Não? Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, essa reunião é diferente. Nós estamos aqui reunidos. São 4 amigos, nós somos amigos. Nós estamos aqui reunidos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Verdade. Então, sobrenatural está acontecendo. E detalhe, é verdade. É um programa, é uma gravação, mas é um momento de edificação. De edificação. Para o nosso coração. Falar sobre verdades espirituais, compartilhar. Nos abençoa, né? Edifica. É a mesma coisa. Você foi visitá-la, a mãe da Osaí, e você sai de lá abençoado. Aqui nós fazemos esse programa
no intuito de abençoar vidas, mas nós somos abençoados ao falar abençoados dos valores coisas. cristãos. Sim. E essa consciência da presença de Deus é algo tão maravilhoso, né? Domingo eu tive a oportunidade de compartilhar um texto com a igreja, quando Moisés, a gente vem falando das experiências que Moisés teve, né? Moisés, Pega uma aguinha aí. Moisés, ele teve uma experiência, ver a sarça pegando fogo e não se consumia, e a partir daquele momento ali, Deus fala com Moisés, né, e chama ele para uma missão maravilhosa, e a partir daquele momento a vida de Moisés, ela muda totalmente. E aí ele tira o povo do Egito, e ele depois tem uma nuvem que guarda-os no deserto, tem uma coluna de fogo que os aquece do frio, as águas amargas se tornam águas doces, sai água da rocha. Quantas experiências, Quantas experiências. Mas chega um momento, pastor Xavier, que Moisés falou assim, olha, eu já vi muitos sinais, eu já vi Deus fazendo grandes coisas, mas Deus, me mostra a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Sabe? Moisés, aí Deus... E antes dele pedir para ver a glória de Deus, Emanuel, houve aquela situação que quando ele sobe no monte e ele está descendo, depois de 40 dias, o povo está lá, faz um bezerro de ouro e começa a adorar o bezerro de ouro, e ele fica chateado, quebra as tábuas, e aí Deus também, né, fala assim, ó, Moisés, é o seguinte, eu fiz uma promessa para vocês, que eu vou dar a terra prometida para vocês. Não fiz a promessa? Como eu sou fiel, eu vou manter a minha promessa. Mas eu não vou, não. Vocês continuam. Eu vou mandar um anjo com vocês. Eu tô fora. Mas eu tô fora. O anjo vai. Vocês vão vencer os amorreus, os heteus, os fariseus, tudo que é eus que aparecer na tua frente. Mas eu tô fora. Eu vou derrotar para você. Vocês vai vencer todos os seus inimigos. Vai obter a terra. Mas eu não vou com vocês. E aí Moisés, com a compreensão, com o entendimento que as bênçãos, que a terra, que os sinais não eram suficientes para ele, ele falou assim, não, se o Senhor não for conosco, se a sua presença não estiver conosco, a gente não sai desse lugar. Como que dizendo, nada, não há bênção, não há apartamento, não há casa própria, não há emprego, não há casamento, não há namoro, não há amigos, nada nessa vida importa mais do que a tua presença. A tua presença é maior do que todas as coisas na minha vida. Nenhuma realização da vida é completa se não for com a presença de Deus. Nada. Verdade. Eu conheço... Tem realizações da vida que acontecem, né? Sim, sim. E a gente conhece, né, pastor? Tanta Muitas. gente bem-sucedida que está com a vida toda quebrada. Toda né? quebrada. Sim. Família separada. Decepções, depressões, enfermidades da alma. É o e com interior muito dinheiro. destruído, né? O seu interior. Isso não é bênção, isso é conquista. A pessoa conquistou. Conquistou, Sim. verdade. Né? Porque quando é abençoado, essa pessoa ela tem prazer no que tem. Se é muito ou se é pouco, ela tem prazer. A vida é uma vida direcionada, a vida é uma vida conduzida pelo Senhor. Os problemas, eles vão aparecer, porém, eles serão solucionados pelo Senhor. O Senhor vai estar sustentando a vida dessa pessoa. Quer ela tenha muito, quer ela tenha pouco. Esses dias eu estava aqui pensando, inclusive estava aqui nesse prédio, e eu estava pensando, poxa, como eu sou abençoado, glória a Deus. E assim, eu me sentindo muito honrado, sabe? Por tudo que Deus fez na minha vida. Só que eu passei por um período da minha vida, na adolescência, muito difícil, quando eu entreguei a vida para Jesus. Entreguei a vida para Jesus e eu comecei a ver... eu falava de Jesus para minha mãe, falava de Jesus para meu pai, e eu não via essa resposta deles com relação. E eu falei, mas Senhor, a tua palavra diz que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, me abençoa a minha casa. E eu não via isso acontecendo. Só que eu vivi num período que eu estava ali envolvido com muita coisa, meus amigos, etc. E eles falando em cima de mim, cara, não vai para a igreja não, vamos sair, vamos para o baile, vamos para aquilo, vamos para aquilo outro, para tentar fazer alguma coisa, porque estar conosco é legal. Ir para a igreja não é legal. Só que eu tinha certeza, porque eu tinha tido um encontro com Jesus. Só que daqui a um tempo, meu pai pegou câncer, ele teve um câncer. E aí eu falei, meu Deus, meu pai está com câncer. Aí eu vi o cuidado de Deus com a minha vida, com a vida do meu pai,
com a vida da minha mãe. E ali, no meio de um câncer, no meio de uma doença terrível, eu vi Deus abençoando a minha vida, abençoando a vida da minha mãe, abençoando a vida do meu pai. Porque naquele momento, naquele período ali, eu vi minha mãe entregando a vida para Jesus, eu vi meu pai entregando a vida para Jesus, e ali eu entendi, eu sou abençoado. Porque as bênçãos, elas não estão atreladas às coisas terrenas, simplesmente. A maior bênção, como eu falei agora há pouco, é a bênção da salvação. E foi necessário, aos 70 e tantos anos, vir um câncer sobre a vida do meu pai para que ele pudesse ser abençoado. As pessoas, talvez, algumas não vão entender. Como assim? Ele teve um câncer, foi abençoado? Foi. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E a partir de então, a vida dele foi sendo transformada em algumas semanas que eu presenciei tudo aquilo. E eu vi meu pai entregando a vida para Jesus, vi minha mãe entregando a vida para Jesus. Hoje, eles estão com o Senhor. Amém. Eu sou um Graças cara abençoado, que eu vi a minha família se rendendo a Deus. E o melhor disso tudo, um dia, pastores, eu os verei. Amém. Como eu verei a face do meu Senhor, eu verei meu pai, verei minha mãe e verei todos aqueles que foram abençoados. Você quer bênção maior que isso? Não existe, não existe. Vamos pensar numa outra coisa aqui que a gente comentou? Vamos sim. Que venha a ser uma pessoa abençoada. É ter o privilégio de ser habitação do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar. Saber que o Espírito Santo habita em mim. Quando eu paro para pensar nisso, gente, conhecendo quem eu sou, as dificuldades, as limitações, a humanidade e tudo mais, e penso assim, gente, o Espírito Santo habita em mim, mora em mim, não é visita. O Espírito Santo não fica lá na igreja, no templo, ou em algum lugar dito sagrado, me esperando lá. E ocasionalmente eu me encontro com ele. Não, ele mora em mim, ele habita em mim. Inclusive Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo fala sobre isso. Vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que sois vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer, que privilégio. Que honra. Não é? Que honra. Saber que o Espírito Santo mora em mim. Sabe como eu gosto de ilustrar essa bênção de Deus? Eu penso, por exemplo, aqueles caminhões que transportam os animais, os cavalos de corrida, tem aqueles caminhões e eles têm uma identificação, carga viva. Não é? Carga viva. Carga viva, para você saber que está transportando ali algum animal. E também aqueles carros que transportam joias, né? Transporta valores. Então, assim, eu penso eu transporto, primeiro, eu sou transportador de uma carga viva, que é o Espírito Santo, e transporto joias. Valiosíssimas, né? Que é o Espírito Santo. Então, cara, isso não tem preço. E quando a gente pensa, né, pastor Xavier, ele falou sobre a questão pessoal, de nós sermos pessoas tão pequenas, né? Pecadoras, tão limitados. Mas quando a gente olhar para o outro lado, eu acho que o negócio ainda fica pior. Porque a gente olha para um Deus criador dos céus e da terra, cara. Sabe? Um Deus transcendente. Né? Um Deus gerador da vida, que fez tudo que há. E ele se propõe a habitar em nós, né, pastor? Habitar em mim, em você. É um Deus transcendente e emanente, né? Ele transcende todas as coisas e ele emana no meio da humanidade, da sua criação. E isso é um presente tão lindo e tão maravilhoso. E é uma coisa que às vezes nós falamos e alguns não entendem. Algumas pessoas que ainda não teve essa experiência, né, de entregar sua vida para Jesus, de abrir o seu coração, eles ainda não compreendem quando a gente fala essas coisas.
Por isso que a gente precisa ter uma experiência. Por isso que você que está nos ouvindo precisa abrir o seu coração, entregar sua vida para Jesus e permitir que Ele habite em você. Porque essa bênção é a maior de todas. É você ter Deus morando em você. E isso é uma coisa tão verdadeira, tão real, porque há uma relação com isso. Como Ele habita em você, e a Bíblia diz que Ele prescruta a mente de Deus, o único que prescruta, que sabe o que está na mente de Deus, é o Espírito dele. Então, como Ele sabe o que está na cabeça de Deus, na mente de Deus, e Ele habita em mim, Ele me revela, a partir de então, a vontade de Deus para a minha vida. Verdade. E o que o pastor Rômulo falou agora, Davi, ele fala no Salmo 51. Olha o que ele diz. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Ele reconhecia que ele era a habitação do Espírito Santo e por isso ele se humilhava diante do Senhor. Por quê? Porque ele se conhecia, como o Senhor acabou de falar, eu me conheço, eu sei as minhas fragilidades, eu sei os meus defeitos, mas Senhor, tem misericórdia de mim, não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é tudo que eu tenho, porque se o Senhor tirar de mim o seu Espírito Santo, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Então ele reconhece isso de forma tão clara e aí nós conhecemos como Davi foi abençoado. Foi um cara que sofreu perseguição, ele foi caluniado, teve aquelas questões todas na vida. Cometeu muitos erros. Cometeu muitos erros, mas isso também... A vida de Davi não foi uma linha reta. Não foi uma linha reta. Do início ao fim, sem percalços. Sim. Exatamente. Agora, tem uma coisa que a gente conversou, que é sobre algumas consequências, digamos, dessa habitação, né? Se eu sei que o Espírito Santo habita em mim, por exemplo, e eu sei que sou filho de Deus, o Espírito Santo testifica sobre essa filiação. Não há dúvida de que eu sou filho, tratado como filho. Eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um aprisionado, eu sou filho de Deus. Eu acho interessante que algumas pessoas até acham isso arrogância do crente, né? Quando você diz assim, não, eu sou filho de Deus, eu sou salvo. Como é que você sabe que é salvo? O Espírito Santo testifica. É verdade. Começa é interessante como é que as características, os traços do caráter de Deus, eles começam a ser impregnados em nós. Eles começam como se fosse uma marca, né? Como fosse um carimbo. Eles começam a carimbar o nosso coração, né? A nossa alma. E também tem um detalhe, é aquela coisa, né? Que você vai lendo a Bíblia e você vai criando conceitos para você mesmo, né? Para você se firmar. E aí um conceito, quando Paulo fala aqui em Romanos 8, 15 e 16, que o pastor estava falando aí, pastor Rômulo, o Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí eu penso o seguinte, quando, por exemplo, todos aqui são pais, quando a esposa estava grávida, lembra? Que você muitas vezes acariciou a barriguinha da sua esposa dizendo para o filho lá, que está lá dentro, o papai está aqui, você é meu filho. E eu penso que é assim que Deus fala isso com a gente. Vocês são meus filhos, eu sou seu pai, testificando e imprimindo na gente a marca, né? Quando a criança nasce, você começa a olhar, né? Já lembra disso, bebezinho? Tem alguma característica sua? E normalmente tem características. Exatamente. Né? Tem os traços. Tem os traços. E quando eu falei de traços aqui, pastor Xavier, é justamente isso, porque os traços do caráter de Deus começam a fazer parte da nossa vida. E quais são esses traços? A gente vai lá para o fruto do Espírito. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, esses traços do caráter de Deus já começam agora
a fazer parte da nossa vida. Porque a gente se parece com Com o Pai. Exatamente. Então, a gente começa a ter as qualidades do pai. Os filhos se parecem com os pais, né? E começam a caminhar e aprender com o pai. Assim somos nós, né? A gente comentou também sobre uma outra marca do Espírito Santo na nossa vida, que é exatamente a mortificação da nossa carne, das nossas inclinações, dos nossos pecados. E pensando nisso, é muito interessante lembrar como o pecado escraviza as pessoas. Verdade. Não é? A gente vai falar disso daqui a pouco. É um outro ponto aqui. Mas essa coisa de mortificar a nossa tendência, né, é uma dos maiores desafios. Por isso que a gente Que precisa, só né, o Espírito Pastor Santo Romulo? é um dos maiores milagres, porque a nossa inclinação pende para o que não presta, gente. Verdade. Ninguém aqui caminha o tempo todo. Tem horas que a inclinação humana, carnal, o velho Rômulo, o velho Emanuel, ele tem que ser cheio. Ficar de novo, Sim. tem que ser Cheio do Espírito. E, Por isso que a Bíblia orienta, enchei-vos do Espírito. Isso. Espírito. É isso Porque aí. quanto mais cheio do Espírito, menos de mim eu vou ter. Menos de mim, mais vazio de mim eu vou estar. Então é o Espírito A Santo carne que grita. faz isso. Milita, O Espírito né? Uma Santo é guerra. um repelente, né? Quanto pecar quanto pecar. Essa é nova, hein? É nova. Né? Porque é aquela luta que Paulo fala, né? Da carne contra o espírito, né? E quando eventualmente você comete o erro, o pecado, cai no pecado, etc., o Espírito Santo também ele de alguma forma trabalha na sua vida e você se entristece pelo pecado. Verdade. O pecado não alegra, não deixa feliz. Você tem a consciência de que errou, e é o Espírito Santo na consciência, é o Espírito Santo na alma, é o Espírito Santo lembrando. Espírito Santo. É que Isso o Espírito Santo, o pecado, perdão, ele não faz parte mais do nosso cardápio, Sim. né? Então, Sim. né? Isso aí. Então, quando a gente come esse negócio aí do pecado, pronto, faz mal. Sim, faz vai, Outro dia eu olhei, indigeste. Outro dia eu olhei, pastor, que assim, nós somos pecadores, lógico. Mas nós agora não pecamos mais programados. Né? É um acidente de percurso. Então, por exemplo, o pneu do carro pode furar a cada quantos quilômetros? Mais 1.000 quilômetros? Tá. Furou um pneu. Vai lá e conserta. Agora, só que tem gente que parece que só anda de pneu careca, né? A cada 100 metros o pneu fura. Aí tem alguma coisa errada, né? Aí o Espírito de Deus já não está mais, né? Como Davi orou, não retires de mim o teu Espírito. Porque quando o Espírito já não está mais em você, já não faz mais parte da tua vida, você não tem mais essa sensibilidade que o pastor Romulo falou, de perceber o sinal amarelo, né? O coração acelerou. Seu coração já acelerou? Sim. O meu já. Existem algumas respostas. Algumas respostas no corpo. Sim, Que sim. você Percebe que você não é para você recuar, para você voltar, para você mudar de caminho, mudar de direção. Entendeu? E isso é o quê? impressionante. Isso é o Espírito Santo de Deus. Davi Já falou ali. isso. É. Eu me lembrei, pastor Emanuel, Sim. desculpe interromper, mas porque eu lembrei agora que Davi falou justamente isso. Quando ele fez o censo, que ele foi recriminado por Deus, e ele falou para Deus justamente, olha, Deus, me perdoa, porque eu pequei contra ti, o meu coração bateu acelerado. É isso aí. É o Espírito Santo Gente, que que coisa- ele nos sensibiliza a ponto da gente entender que a gente está indo por um caminho que não é bom. E o Espírito Santo de Deus ainda mostra pra gente o caminho. Emanuel, não é por esse caminho. Saulo, não é por aí. O caminho é aquele ali, vai por ele. A gente só toma a decisão errada se a gente quiser. Porque E o às Espírito vezes a gente Santo insiste. A gente insiste. O que ele falou do pneu careca. Isso é. Às vezes você, prioriza outra coisa.
depois eu troco esse pneuzinho aí. Entendendo? É. Mas lá na frente, ele aguenta mais um pouquinho. Agora, isso para não falar ainda, dentro desse ponto, né, da consequência da habitação do Espírito Santo, do fruto do Espírito. E a gente sabe aí, amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gente, fruto do Espírito agindo na nossa forma de viver constantemente. Se a gente parar para pensar, de novo, conhecendo o Rômulo e conhecendo cada um a si mesmo, você sabe muito bem que as manifestações disso aqui, elas jamais viriam Por si mim mesmo. mesmo. Sim. Não viriam mesmo. Sim. Mas a gente olha que amor, Pelo contrário. você ama, pelo contrário. Qual é o você- fruto da carne? É o fruto da carne. Você ama, apesar de você ama. Gozo, paz. E ele vai, benignidade, mansidão. É bem diferente do amor natural. Sim. Do amor que todo ser humano tem, de certa forma. Por quê? Porque o amor natural, ele é direcional. Ele não é? Sim. Ele foca em algumas coisas. Por Sim. exemplo, eu te amo, mas não amo. Eu amo algumas coisas, mas não amo as outras. O amor de Deus, não. Ele é total. Sim. E aí, esse é o nosso desafio. abrangente. Ele é abrangente. É. E aí, a gente começa... No início, a gente não entende. Aí a gente, como o Saulo falou, da experiência com Deus, a gente vai obtendo a experiência. O Evangelho é maravilhoso por isso, porque não é teoria, é prática. Né? Todas essas coisas aí, esse fruto do Espírito, esses gomos, nós só vamos aprender e aprender isso vivenciando. Quando você fala em longanimidade, você tem que experimentar. Não, e mansidão. E mansidão. E domínio próprio. É isso aí. Porque são coisas até... Tem gente que tem mais facilidade de dominar a si mesmo. Seus impulsos, pelo próprio temperamento. Tem outras, cara, que são... Sim. Não tem essa facilidade. Exatamente. Mas aí o Espírito Santo te... Quando acontece o negócio, você vê que não é você, é o Espírito Santo de Deus. Tem muitos homens agora nos assistindo, né? Inclusive, tem muitos homens assistindo. Compartilha aí esse link, tá bom? Curte aí a nossa página, tenho certeza que vai abençoar muita gente, porque você está sendo abençoado, né? Então, assim, todos nós, homens, né? Aqueles que dirigem, principalmente, né? Aqueles que têm seu carro, que vão dirigir e tal, e aquele cara que te corta, aquele que bate em você. Perigoso. Porque eu sei que tem muita gente aí, ó, que tá aí, ele não vai falar disso não. O fruto do Espírito nesse momento, para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, certamente ele é colocado em prática ali. O Espírito Santo age, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo te domina. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo e eu estava parado no sinal, né? Eu estava esperando o sinal abrir. De repente, uma pancada atrás de mim. Eu fui lá na frente, voltei, tinha um carro na minha frente, cheguei a bater no carro que estava na minha frente. Aí eu falei, meu Deus, arrebentou a traseira do carro todo. Sabe quando o Espírito Santo te domina ali? Que eu falei, olhei pelo retrovisor, falei, meu Deus, e agora? Eu acendi o alerta. Pensa num cara que saiu com uma calma. Eu olhei o carro assim por trás e falei, arrebentou tudo, né? Só que aí o rapaz veio na minha direção, o rapaz se machucou, desculpa, eu perdi a atenção aqui e tal. Eu falei, não, amigo, sem problema. Você se machucou? Alguém no carro se machucou? Não, ninguém se machucou, você não se machucou. Eu falei, não me machuquei não. Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhada aí, aconteceu alguma coisa no seu carro? E eu nem estava mais me preocupando com o meu carro, estava me preocupando com o carro do rapaz, com a família dele que estava no carro. Quando eu olhei meu carro, não aconteceu nada, nem um arranhão. A pancada era para arrebentar a traseira toda. Só que não aconteceu nada. E naquele momento, Carro missionário é assim. Um domínio próprio. Carro missionário. Uma mansidão que eu não sei de onde veio naquele momento. Eu sei de onde veio do Espírito Santo de Deus. Então, assim, são situações que só vivendo para a gente poder desfrutar dessas situações, né? É claro, ninguém pede para ter uma briga, uma batida, uma discussão, alguma coisa, para poder, nessa hora, o Espírito Santo de Deus ir ali e manifestar o fruto, né? Mas
quando acontece, porque estamos, né, andando por esse mundo, quando acontece, o Espírito Santo Mas de esse Deus, ele traz esse cuidado maravilhoso. É interessante, Emanuel, que a mansidão, ela se aplica em todas as áreas, né, da nossa vida, no relacionamento Sim. conjugal. As reações. As reações. Justo, Eu acho que a grande manifestação da mansidão se dá Exatamente. nas reações. Nas da gente. reações. Diz que reação é aquilo que você é, a tua essência. Exatamente. É verdade. Ali, porque a reação é É o assim. que você tem dentro. É verdade. E aí na educação dos filhos, Sim. quando precisa corrigir, e aí você tem que... Olha, é sensacional essa obra do Espírito Santo, porque ela é processual, né? Ela vai lapidando você. E aí... Ela é dinâmica. Ela é também. dinâmica, boa. E tu não vais aprender isso da noite pro dia. Não, Eu posso contar uma vivendo. experiência aqui? Pode. Tem Deve. tempo? Tu estava falando sobre isso. Tem mais uns negócios. Ele fala muito, né? Eu falo. Não, vocês já repararam que sobre esse ponto, daria um podcast só sobre isso. É verdade. Só sobre isso, Santo, só. Fruto. É verdade. Verdade. Sem dúvida. Verdade. Mas assim, eu tinha me convertido por pouco tempo. Lá vem ele, ó. Ó, quando ele falou há pouco tempo, quando ele lançou essa, eu sei que, ó, vamos lá. Eu me lembrei você contando aí dessa batida, mas foi um dia que eu tinha muita coisa para resolver. Não teve a mesma. Eu tinha que ir ao banco, ia cair um cheque, eu tinha que fazer um depósito, e tinha muita coisa para me resolver. E eu estava atrasado para levar o Ricardo era pequeno. Meu filho hoje está com... Quando tu falou cheque, eu pensei logo. O Ricardo, faz é isso aí, tempo pra você ver que tem tempo. Faz Olha aí. Tem uns que nem As conhecem, evidências nem mostrando conhece, que tem muito tempo. Essa geração nem O Ricardo conhece era que é isso. pequeno, Não sabe. meu filho já é casado, já é pai. Mas meu filho era pequeno, eu levando ele para a escola. E aí, tinha um posto de gasolina e a escola do lado do posto de gasolina. E o atrasadão, eu parei o carro assim no posto de gasolina, no canto assim, e aí já ia descendo para levar ele na escola que é ao lado. E aí um dos frentistas chegou e falou assim, ô, não pode estacionar aí não. Eu falei, como é que é, meu irmão? Como é que é? Não pode... Aí eu bati a porta do carro, eu falei, eu vou estacionar aqui, e acabou, meu irmão. E fui levar, peguei, cara, e levei o Ricardo para a escola. Cheio de razão. Entrei no carro. Cheio do Saulo. Entrei no carro Cheio de Saulo. e Tinha sido foi. transformado E ainda. saí para ir lá para São... Estava em Caxias para ir para São João. Aí o Espírito de Deus. Legal. Bonito, hein? Que coisa linda, hein? Aí eu, que isso? Que isso, Deus? Tu vai fazer isso mesmo com o rapaz lá né, do posto? Eu falei, não, eu tô atrasado. Cheio de Você vai razão. deixar desse jeito? Você não vai voltar lá não? Pedir perdão? Eu falei, não, que isso, que perdão? Não, eu parei o carro lá, era rapidinho, eu tentando argumentar com Deus, né, com o Espírito Santo. Você vai deixar desse jeito? E o carro indo. E eu chegando ali já no Parque Lafayette. Agora eu desci. Agora eu entrei ali naquela rotatória. Tô indo para São João. É assim mesmo que vai ficar? Aí eu falei, meu Deus. Eu atrasadíssimo. Fiz a manobra. Voltei com o carro. Voltei tudo. Percurso. Cheguei lá no Gastou posto de uma gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, parei o carro, que eu desci, o cara ficou assim, ó. Ai, meu Deus, ele agora veio me matar. Ele pensou que eu tinha ido buscar arma. Quando eu desci do carro, o cara abriu um olhão desse tamanho. Tô morto. Eu tô morto. Aí eu falei, ô, meu irmão, não, fica tranquilo, vem cá. Meu amigo, tu me desculpa, eu tava nervoso, cara. Pô, um monte de coisa pra me resolver, tava atrasado. E eu parei o carro aí, realmente, você tem razão. E me perdoa. Não, rapaz, não é isso não, é que eu recebo ordens, entendeu? Por isso que eu falei assim com o senhor, mas a hora que o senhor vir trazer seu filho, eu vou arrumar um lugarzinho pro senhor aqui, estacionar e levar seu filho. Valeu a pena, hein? Aí eu fui lá, dei um abraço no cara, pedi perdão, fui embora. Meu dia foi uma benção, Deus resolvi minhas questões todas, mas é a questão do Espírito Santo, não da gente não errar, mas a gente ter o Espírito e ouvir a voz dele e obedecer o que ele está nos pedindo. Então, não cabe essa
asseverar isso, que ser abençoado Sim. é o indivíduo que é humilde, Guiado que pelo reconhece Espírito seu Santo. erro. Sim. É isso aí. E aí Paulo, esse texto, nele, Paulo diz assim, contra essas coisas não há lei, Não há lei. né? Sim. Não há lei. Mas vamos avançar? Vamos. Nós estamos então, ser abençoado, vamos lembrar? Ah, Ser abençoado é ter uma profunda consciência da presença de Deus. sim. Ser abençoado é ser habitação do Espírito Santo de Deus. E ser abençoado é saber que os nossos pecados foram Perdoados. Glória a Deus. Alguém pode dizer assim, falar em pecado nos dias de hoje, né? E a gente estava comentando um pouco antes sobre essa... Vamos falar um pouquinho sobre isso. A força do pecado. Primeiro, a universalidade do pecado. Todos pecaram. É o que a Bíblia diz. Não há um justo, diz que ele olhou do céu, não há um justo sequer. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Acho que a primeira coisa que vale ressaltar aqui, para quem está nos assistindo, é isso. Pode ser filho de crente, gente boa, pode ter a melhor educação, enfim, qualidades que são inatas, tudo isso. Mas nasceu debaixo da maldição do pecado. Todos nós. Ponto. Mas a grande questão é saber que Ele perdoou os nossos pecados. Aleluia. E outra coisa, é a força do pecado. Nós estávamos conversando sobre isso também. É um elemento que chama atenção, né, gente? Porque debaixo dessa força, dessa realidade, todos estão também. O rico, o pobre, né? O que tem dinheiro, o que não tem. Eu já fui abordado algumas vezes por exemplo, esposos que dizem assim, mas eu não sei por que eu traía minha esposa. Eu não tinha motivo para isso. Bonita, casamento bom, mas eu traí. É claro, aí vem as variáveis da coisa. É sem vergonha, safado. Mas a força do pecado, muitas vezes, faz com que o indivíduo, instantes depois de cometer o erro, até se arrependa, veja a bobagem que fez, mas ele acaba sendo envolvido por essa força. Não é isso, Xavier? Na realidade, a nossa natureza, a natureza humana, que foi afetada pelo pecado, né, por esse vírus, essa natureza ela é incapaz de, vamos dizer assim, atingir o nível de pureza que Deus quer. Por quê? Não é só a gente olhar esse tipo de pecado, né? Traição, adultério, sim, roubo, sim, essas coisas enormes, né? Mas, e aí? E as coisas internas, meus pensamentos? Eu sempre penso, às vezes, em matar alguém. Não é? Isso nenhum ser humano é capaz de lidar com isso sem se envolver. Ele pensa a maldade, ele tem malícia no seu interior, no seu coração. Não, é impossível para o homem resolver essa questão. Sim. Isso afeta profundamente o relacionamento com Deus. Sim. Por quê? Porque o pecado está lá dentro do homem. E só a graça de Deus, só o Espírito Santo de Deus para... Agora, interessante, limpar. eu vou até pedir o Saulo para comentar, interessante é como as pessoas lidam com essa realidade, né? Por exemplo, tem gente que se refere a uma determinada prática pecaminosa como um problema, uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade ou eu tenho um problema. Então, assim, a impressão que dá é que não há um reconhecimento de que aquilo é pecado.
Jesus não morreu pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. Ele morreu pelos nossos pecados. Não é isso? É verdade. Pelos nossos pecados. É verdade. Então, é muito importante, aliás, é fundamental, que o ser humano, que qualquer pessoa, aprenda a lidar com isso com a real consciência da gravidade do pecado. A gente viu a realidade do pecado, a universalidade do pecado, mas a gente tem que entender a gravidade dele, porque é exatamente isso que nos afasta de Deus, que traz condenação eterna. É quando você não reconhece, é quando você não confessa, quando você não abandona, não é? E como Davi, enquanto eu me calei, meus ossos envelheceram. Então, quem confessa e abandona, alcança misericórdia. Então, eu penso que é fundamental que o indivíduo reconheça a força desse pecado. E ele reconheça o pecado como pecado. E aí, só Deus pode trazer perdão para a gente. Fala, Saulo. Hoje, a relativização do pecado está num nível muito grande, né? Hoje as pessoas acham que não tem nada a ver, né? Que se um faz ou a maioria faz, então tá bacana. E infelizmente hoje nós temos visto muitas pessoas que se dizem cristãos viver uma vida dúbia, né? Apesar que a Bíblia relata em toda a sua início, meio e fim, essas dificuldades do homem, né? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se você servir a Baal, serve a Baal. Se você serve a Deus, serve a Deus. E, infelizmente, muitas pessoas vivem em cima do muro, né? Vivem essa vida, sabe, em cima do muro, não tomam uma decisão. Tem até aquela historinha, né? Que tinha um rapaz em cima do muro e tinha os anjos e os demônios. E os anjos do lado de cá ficavam, rapaz, desce daí, desce do muro, rapaz, desce do muro. E aí o cara, nada, desce do muro, rapaz, desce daí. Até que a hora que o rapaz chegou e falou assim, mas por que só eles, sabe, que fica me chamando para descer pro lado de lá e vocês, os demônios, aí ninguém me chama para ir pro lado de lá. Aí ele falou, não, respondeu, não, porque o muro é nosso. Então não preciso te chamar para vir pro lado de cá, porque o muro é nosso. Então enquanto você estiver em cima do muro, você está do lado errado. Entendeu? Então o evangelho ou deixa de Não tem esse negócio de meio termo. Entendeu? Eu tenho que tomar uma decisão a quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Né? A gente erra, a gente falha, reconhece, o Espírito de Deus incomoda, fala conosco, pede perdão, misericórdia, graça e continua caminhando, né? Interessante que duas coisas. O Rômulo falou do pecado universal e você está falando de relativização. Alguém falou comigo agora, recentemente, o seguinte, pastor, uma coisa que não era pecado, que era pecado no passado, hoje não é mais pecado. Eu falei, não é assim. A Bíblia continua sendo Bíblia. Bíblia. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Pecado é pecado. Isso. Não é problema, não é dificuldade. É pecado. Pronto, tem que encarar como pecado. Senão eu não consigo me libertar. Eu me lembrei disso, só você continuar. Porque eu já fui abordado por gente assim, eu estou com uma dificuldade, eu estou com um relacionamento extraconjugal. A dificuldade. Não sei como é que... Dificuldade, ele usou essa expressão algumas vezes, dificuldade. Então eu lembro de eu ter... Olha, não é bem dificuldade, isso é um pecado, isso é um adultério, isso tem nome, sobrenome, endereço, né? Então vamos tratar como tal. Então vamos entender que isso é um pecado, entristece a Deus, isso traz maldição sobre a sua vida, condenação. Vamos entender dessa forma, porque se não houver esse entendimento, essa consciência acerca, ele não vai ver a gravidade disso,
Sim. E nem tampouco vê muito sentido em pedir perdão. Sim. Não haverá receber confissão, de Deus perdão, confissão. Não tem confissão. Daí não vai fazer sentido. Se não há confissão, não há perdão. Isso, é. Porque também... A confissão é reconhecimento. Reconhecer. E nem se tampouco mudança. Mudança. E se ele Exatamente. acha que é uma dificuldade, porque o pecado é o seguinte, você pede perdão e deixa. Só que se é dificuldade, ele vai tentar resolver de uma forma e não deixar. Não deixar. Porque ele quer continuar satisfazendo os seus... Vai administrar. vai administrar. exemplo, o pecado manda largar. A Bíblia manda largar o pecado. Foi de Davi, com adultério, com Sim. Batseba. O que ele fez? Aí, inicialmente, tentou resolver. Tentou resolver. É verdade. Pronto. Tentou resolver. Aí, Só quando não tava foi levando em conta. confrontado por Natan Isso, aí que sim. ele É pecado. confessou. pecado. É pecado, é pecado. Só quando veio o confronto. Então, a gente viu aqui que ser abençoado é saber que, apesar de tudo, a gente é perdoado. Não importa o tempo de vida que o sujeito viveu no pecado, não importa as gravidades de tudo que ele cometeu, quer dizer, não importa no sentido de perdão. Sim. Né? Independente do que tenha sido, nós somos perdoados. Sim, verdade. Você falou uma coisa que me fez lembrar do meu pai. Vou falar aqui de novo dele. O bom de você confessar o seu pecado é que Deus perdoa. E meu pai, ele tinha um pecado que ele não chegou a confessar para mim qual era. É mesmo? Ele cometeu muitas coisas ao longo da vida dele que ele me contou. Mas tinha algo que ele falou. Ele me chamou, ele já estava com câncer nessa época, ele me chamou e falou assim para mim: Emanuel, eu tenho que te falar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Aí eu falei: tá bom, pai. Sentei para ouvi-lo. Aí ele falou: eu não vou te dizer o que é. Aí eu falei: mas aí... Ele falou: não, eu só tomei coragem de dizer para você que eu fiz algo terrível na minha vida. E você até hoje nunca soube? Nunca soube. Aí eu falei: é mesmo, pai? Ele: sim, eu fiz algo terrível na minha vida, eu nunca contei isso pra ninguém, nunca falei isso que eu tô falando pra você, que eu cometi algo terrível. Eu falei: é mesmo, pai? Ele é. E ali a gente começou a conversar, bater um papo. E aí eu entrei no Evangelho para poder falar de Jesus para ele, porque ele tinha acabado de ouvir o CD do Pedrão do Borel, cantando lá o samba, né? Samba gospel. E aí eu comecei a conversar com ele. Aí eu falei: pai, falei do plano da salvação. Falei: mas pai, é necessário que você se arrependa de todos os seus pecados. Aí ele falou: eu me arrependo, mas desse não tem como eu pedir perdão, não tem como Deus me perdoar. Ele falou isso. Não tem como Deus me perdoar. Eu falei: a culpa, né? A culpa é um negócio muito sério. Ele ter trazido isso para mim já era um sinal de arrependimento. Já era um sinal de arrependimento. Eu falei: pai, olha só, não importa o pecado que você cometeu, quer seja ele o maior, quer seja o menor. A palavra de Deus diz que se você se arrepender dos seus pecados, o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado. Pai, ainda que seja um pecado terrível, se você hoje disser para mim que você se arrepende diante de Deus, Deus vai perdoar. E ele deixou, os seus olhos ficaram cheios de lágrimas. E eu falei: pai, você se arrepende dos seus pecados, pai? Pai, você se arrepende desse pecado que só você e Deus sabem? Você se arrepende? Ele olhou para mim com os olhos lacrimejando. Eu lembro até hoje. Ele olhou para mim, abaixou a cabeça e disse: eu me arrependo. Glória a Deus. Aí eu falei: pai, você nesse momento gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Essa é a frase mais linda. É o que Jesus estava esperando, é o que o Senhor estava esperando. Exatamente. Eu falei: pai, você entrega hoje a sua vida a Jesus e confessa como seu único Senhor e Salvador? Ele olhou para mim com os olhos lacrimejando e falou: eu confesso. Eu falei: pai, está tendo festa nos céus. Sabe por quê? Porque um pecador se arrependeu dos seus pecados e confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Alguns dias depois, meu pai morreu. Mas ele morreu, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aliás, ele recebeu a melhor bênção. Aliás, pastor Emanuel, interessante que o pastor Emanuel já relatou isso algumas vezes em outros programas, e toda vez que ele relata, ele se emociona, né? Porque, afinal de contas, é o pai dele que foi
E, gente, essa consciência aí tem que voltar no que a gente já falou rápido. Só o Espírito Santo dá pra gente, né? É obra de Deus na vida da gente. E pra gente avançar para um outro aspecto aqui, fala. Só queria, para fechar ali, que ele, Saulo até que falou ali, pontuou, pastor Saulo, da culpa. E aí eu me lembrei que eu aprendi uma coisa interessante, que a culpa ela é associativa. Muitas pessoas, até alguns que estão nos vendo, nos ouvindo, muitas pessoas, elas não pedem perdão porque elas fazem essa associação. Se eu mesmo não me perdoo, ninguém pode me perdoar. Verdade. Nem Deus. Perfeito. Então isso é totalmente errado. Mesmo que você não se perdoe, sabe que Deus vai te perdoar. E vai e vai ensinar você a se perdoar. Sim. E isso para não dizer, muitas pessoas ainda sentem a necessidade da autopunição. Da autopunição, muito lembrado. Para ela, de alguma maneira, ela só pode ser perdoada e perdoar a si mesma se houver uma autopunição. E aí vem uma questão maravilhosa, porque a graça de Deus, ela dispensa tudo isso, né? Não tem que se autopunir. Você tem que confessar, reconhecer e abandonar. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Justo. Quando você se arrepende e você se converte, muda de direção, o pecado é cancelado. E detalhe, você é perdoado totalmente. Detalhe é na força da expressão, importantíssimo. Só Cristo pode perdoar os nossos pecados. Sim. Eu não tenho poder para isso, nenhum pastor tem, o Papa não tem, ninguém. Padre não tem, nenhum líder religioso tem. Só Jesus tem poder para isso. Verdade. Né? Foi o que ele disse para a mulher adúltera lá naquele momento em que todos os acusadores saíram de perto e Jesus perguntou para ela, onde é que eles estão? Não condenaram você? Eu também não condeno você. Vai, não peques mais. Glória Coisa a Deus. linda, né? Linda demais. Coisa linda. Mas vamos mais uma? Vamos avançar. Estou gostando desse negócio. O que é ser uma pessoa abençoada? Tá bom demais, né? Então a gente já viu. Pessoa abençoada. Me ajuda a lembrar aí. Consciência da presença de Deus. Quando o Espírito Santo habita nela. Habita em nós. Perdão dos pecados. Isso aí. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem os valores espirituais. Prazer nos valores espirituais. Prioriza os valores espirituais. Fala um pouquinho isso aqui, meio rápido assim, essa questão de organizar a nossa vida. Uma pessoa abençoada tem a ver com isso também. É saber dar um valor certo, na proporção certa, na medida certa, às coisas. Né? As coisas espirituais. Porque, tem gente que valoriza tantas coisas, mas não valoriza as coisas espirituais. Não prioriza as coisas espirituais. Isso para ele é relegado. Nunca tem tempo, nunca pode, nunca dá, não consegue. A verdade é que não dá valor. Né? Então, a gente vê que um sinal de uma pessoa abençoada, acho que passa por isso também, né, Xavier? Sem dúvida. A pessoa abençoada, né, que ela foi alcançada, melhor, por Deus, foi salva, então agora ela se envolve na obra de Deus. Ela quer trabalhar, ela tem prazer em estar na igreja, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, ter comunhão com os irmãos, buscar tudo que Deus oferece espiritualmente, não é isso? Então, por exemplo, o fato de você estar engajado na obra de Deus, trabalhando, você vai poder exercer os ministérios, os dons. Não é? Os dons são para o fim proveitoso, diz a Bíblia, para você se exercitar, para você exercitar no meio dos irmãos. Edificação do corpo, né? Edificação do corpo. A Bíblia fala sobre isso. Quando estamos reunidos, um tem salmo, estamos aqui reunidos, né? Isso aqui é um culto a Deus. Aí um edifica, você fala uma coisa, me abençoa, o pastor Emanuel, e assim é a igreja.
Não é aquela coisa de obrigação de ir à igreja. Prazer de estar com os irmãos, estar envolvido. Eu sempre falo o seguinte: nós vamos fazer o culto para adorar a Deus. Quem faz o culto aqui? Todos. Não, vou ver o pastor, vou assistir. Não, todos não. É prazeroso. Ninguém pode ser espectador de culto. Espectador de culto. Essa é a diferença. Aí vamos entrar numa situação aqui. Vamos entrar. Mas essa é a diferença de você estar num culto na igreja, reunido com os irmãos, presencialmente, e você está assistindo por opção, porque você quer, você assistindo online o culto. Porque, na verdade, quando você assiste o culto, você não participa. Não participa. Você assiste. É verdade. Quando você está na igreja, você não assiste, você participa. Cultua. Então, o culto não é para você assistir, é para você participar. O recurso do online é muito bom, mas em ocasiões específicas, né? Não é para você fazer daquilo um modo de vida, de cultuar. Mas essa questão aqui, a gente pensou, é que acho que a conversão e o próprio amadurecimento, a caminhada, ajudam a gente a organizar na vida da gente o que tem muita importância, o que tem prioridade, e o que tem menos importância e o que é secundário. Verdade. Né? Inclusive, tem coisas que são até legais, não é que seja pecado. Mas será que merece tanta energia, tanto tempo, tanto recurso, tanto esforço empreendido em torno dela? Será que merece? Será que vale a pena, que justifica? Então, eu acho que a bênção de Deus, quando alcança as pessoas, ela organiza melhor isso. Com certeza. Né? Fala, São. Não, é porque você estava falando sobre isso, e eu estava pensando aqui, antes de me converter, os meus valores eram totalmente diferentes dos que eu tenho hoje. Primeiro... O Flamengo era as prioridades. Primeiro era droga, Eita. Depois mulheres, Flamengo, e bebida, enfim. E aí... Olha só que escala louca. Hein? Quando eu entreguei minha vida para Cristo, quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu falei drogas primeiro porque é uma coisa que já saía do meu domínio, era um vício, eu fazia todo dia. É mesmo? Entendeu? Era todo dia. 20 anos da minha vida eu fui preso a isso. Então já chegou um tempo da minha vida que eu já não fazia mais porque eu queria, eu já fazia porque era uma necessidade fisiológica. O corpo já pedia. E eu tinha que usar, entendeu? Quantas vezes eu cheguei em casa, olhei lá no espelho, no outro dia, virado, falava, nunca mais eu faço isso. Dormia, quando eu acordava, chegava na rua, quando eu via, eu estava lá de novo fazendo. Então, por isso que eu botei isso aí como primeiro, porque foi algo que me aprisionou de verdade. E aí vieram outras coisas, né? Mulher, aí Flamengo. A gente alugava, eu alugava ônibus. Eu alugava um ônibus e enchia de gente. Levava ia para o Maracanã. Ia para o Maracanã, geral, tinha parque-bancada. Tinha parque-bancada. Então, a gente ia de ônibus, a gente alugava. Então, Flamengo, né? Aceitei Jesus, os valores são totalmente diferentes. Hoje, jamais eu deixo de ir a um culto para ver o jogo do Flamengo. Se eu estou em casa, claro. Hoje, por exemplo, eu vou ver o jogo do Flamengo. Flamengo na Libertadores, eu não vou perder essa. Ninguém é de ferro, né? Eu vou estar em casa, ninguém é de ferro. É verdade. Então, eu ainda continuo torcedor do Flamengo, mas hoje não é mais a minha prioridade. O Max até se empolgou ali. É verdade. Talvez a galera que esteja... A galera que está ouvindo, assistindo a gente, talvez já esteja até comemorando Mengão campeão. Então, hoje a minha prioridade não é mais Flamengo. Entendeu? Hoje há um equilíbrio nas minhas prioridades, né? Hoje é Deus, família, trabalho, e lá em 10º está o Flamengo, 11º, não sei quando, mas hoje o nível de prioridades mudou de verdade. As coisas foram arrumadas dentro do meu coração e da minha cabeça. Isso acontece porque Deus começou a habitar dentro de mim e começou a me mostrar que eu tenho que ter outras prioridades. E é interessante que
isso também se transforma quando a gente fala dessa questão das bênçãos de Deus, né? Quando você é abençoado, você consegue ver os valores espirituais e as suas prioridades. Isso transcende das quatro paredes da igreja, né? E a gente começa também a ver que há uma necessidade de frutificar na vida das pessoas, de você começar a tirar os olhos de si mesmo também e começar a pensar no outro, como o pastor Xavier falou, de usar os seus dons para abençoar o corpo, de você olhar o carente, o necessitado, aquele que precisa. Então, os seus valores, as suas prioridades mudam de tal forma que você tira os olhos de si mesmo e você já começa a erguer os olhos e ver os campos que branquejam. Então, já começa a olhar com um olhar de Jesus, pensar um pouco o coração de Jesus. Então, a gente começa a ter outras prioridades na vida. Então, isso também é muito lindo, né? Você ter essa capacidade de ajudar o próximo, de você ajudar o outro. Eu me lembro, pastor Rômulo, que a gente jogava futebol, eu era garoto, lá na minha rua, era paralelepípedo. Eita. Joguei paralelepípedo. Você nunca tirou um tampo do dedo assim? Várias vezes. Várias vezes. Aquele tempo na bom. bola, saía o tampo do Várias dedo. vezes. Várias vezes. Isso era normal, vezes. né? E eu jogava no paralelepípedo, de vez em quando eu perdia lá o dedão, lá, a unha. Enfim, tinha uma mangueira do Serjão. A mangueira do Serjão, os galhos delas passavam por cima do muro dele, que era um muro altão. E a gente jogando bola, e aí, quando estava um tempo de manga, de vez em quando caiu uma manga, né? Pá! E às vezes você estava de cara pro gol, mas quando você escutava o barulho da manga, os garotos largavam a bola, atrás da todo manga. mundo em cima da manga. Estava na manga. E um por cima do outro, aquela briga, e tapa na orelha, banda. Isso era mais na farra mesmo pra pegar a manga, e a gente ia pegar a manga. Por que eu tô falando da mangueira do Serjão? Porque eu lembrei de um texto da Bíblia de José, que o pai dele, quando estava dando a bênção para os filhos, ele falou 3 frases de José. A primeira ele falou assim: José é um ramo frutífero. E só pode se dar fruto quem não anda com o pecado. Porque o pecado faz separação do homem com Deus. E Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem estiver em mim, esse dá muito fruto. Então, José era um ramo frutífero. A segunda frase, ele falou assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ou seja, ele ficou como escravo na casa de Potifar, foi para a prisão, mas mesmo assim a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Então, junto à fonte, mesmo no tempo da sequidão, das folhas secas, como ele estava junto à fonte, as suas raízes continuavam a dar fruto e as folhas continuavam verdes. Era abençoado mesmo no tempo da adversidade. E em terceiro, o seu pai falou o seguinte: e os seus galhos se estendem por cima dos muros. Quando os irmãos vieram buscar comida, ele foi e perdoou e abençoou todo mundo, né? E foi um homem abençoador. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você é abençoado de tal forma que os seus valores mudam, suas prioridades mudam, e você começa a alimentar não só os da sua casa com a manga, mas você dá manga para os meninos na rua. Mas tem um detalhe, tem um lance aí também da manga e da bola, que naquela hora ali a prioridade foi a manga. Deixaram a bola. Gente, esse papo aqui tá muito legal. Mas a gente vai caminhar já para o nosso final, né? Do podcast de hoje. Que pena. Vamos, que pena. Foi bom, né? Mas vamos ter outros e vocês vão certamente. Gente, eu falei, a gente não chegou nem na figurinha metade carimbada ainda aqui. Agora que eu já estou aprendendo. Nosso podcast. Gente, esperamos que vocês tenham gostado aqui. Quer falar, pastor Manuel? Sim, antes de terminar, só pedir, porque a gente, além de estar aqui no podcast, vocês estão vendo a gente, ouvindo, a gente também está no Spotify. Isso. Então, assim, a gente também está nas plataformas de áudio. Então, você que está aí, de repente, dirigindo e tudo, procure ali a plataforma de áudio, que é o Spotify, o Deezer, Perfeito. entre outros também. É só colocar lá, não está dando para assistir, você coloca lá e vai ouvindo a gente, vai ser bênção. Não esquece de compartilhar esse podcast de hoje. Curte aí, tenho certeza que, como eu falei no início,
E sobre o que a gente falou hoje, vai ser bênção. Você vai abençoar muitas pessoas. Beleza? Um beijo aí pra vocês. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe tchau. vocês. Tchau, Até a Deus próxima. abençoe. Até a próxima, pastor Xavier e pastor Saulo. Tchau, gente. Tchau, tchau.